Boa noite, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para partilhar com vocês o que eu vou aprendendo ao longo da vida. Agradeço muito a todos que estão aqui ouvindo nesse momento e a todos que irão ver essa palestra em qualquer outro período. Eu vou falar de relações familiares e o Reiki. Sejam todos bem-vindos, nós somos o grupo de Reiki Vijaya Rei. Vocês vão observar que a cada slide tem um artista, e embaixo tem o nome dele, e a forma que na época que ele viveu, ele representa a família, o olhar de outro, né? E que é bastante significativo no nosso processo de aprendizado. O objetivo do nosso grupo é trazer para vocês um assunto, um tema, uma palavra, promovendo reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e envio de Reiki. Quando acontece, via plataforma Zoom Meeting, às terças-feiras, das 20 às 22 horas. Ao vivo no Instagram, também na última terça-feira do mês, às 21h30. Os endereços são @CamilaVijay e @BethBarbosa. Vocês vão observando, né, que o vestimento também diferencia, que apresenta várias formas, né, de se estar presente nas cenas, e são as dinâmicas da vida que são representadas. O que nós fizemos? Nós já falamos sobre morte, sobre depressão, sobre dor, sobre os 5 sentidos, o Reiki para todos, ansiedade e o Reiki, autoestima e o Reiki, e todo esse material está no YouTube, no endereço Jarita Vijay. O que vem por aí é a agenda de novembro nossa de 2021, é o dia de hoje que eu falo a vocês relações familiares, Reiki para a família, né? As relações familiares, nossos pais e o Reiki, a André Marangoni, as relações familiares, as crianças e o Reiki, a Elizabeth Sanches, as relações familiares, os avós e o Reiki, a Suzana Yanomã e o Enoyama, não posso errar o nome dela, minha amiga há muitos anos, relações familiares, um olhar para todos e o Reiki, a equipe Vijaya Rei. Relações familiares e o Reiki, sou eu que estou falando, a palestrante serei eu, Ivete Gouveia. Eu sou reikiana nível 2, né? Então eu estou estudando, me dedicando, aprendendo. Recebo Reiki e aplico Reiki. Sou fisioterapeuta, sou psicanalista, sou terapeuta floral, tenho uma especialização em linguagem corporal e uma especialização em teorias e técnicas em cuidados integrativos. Meu Instagram, @IveteGouveiaD. Nós somos o Vijaya Rei. Essa é a Mona Lisa interpretada por muitas pessoas. E eu achei fantástico nessa busca de encontrar 8, né, assim, prontinha para mostrar para vocês o quanto diverso podemos nos entender, né? E o quanto diverso o outro pode nos ver. Então, é com muita alegria que eu faço parte dessa equipe, né, dessa forma lúdica de cada uma estar se encontrando, né, com os seus olhares, com a sua forma de ser. E esse grupo foi criado presencialmente, né, uma convivência de grande aprendizado, e mais ainda online, esse aprendizado foi necessário a gente desenvolver algumas habilidades que nós não tínhamos e apresentar outras que para nós é mais fácil. Então, aquilo que a gente domina é algo que flui, aquilo que a gente está aprendendo um dia vai fluir com mais tranquilidade, né? Então, esse é o meu presente para a nossa equipe, carinhosamente a todas vocês. Camila Marte da Silva, ela é idealizadora e fundadora do grupo. Ela é mestre de Reiki, o nome dela é Jarita Vijaya, médica veterinária, acupunturista, apômetra, psicanalista integrativa, arte terapeuta,
Prakeetner, dos Florais Saint-Germain, idealizadora e a fundadora do grupo, como eu falei. Os endereços, Facebook, @JaritaVijaya, Instagram, @CamilaJaritaVijaya. Andréa Marangoni, também fundadora do grupo, né? Pensou, discutiu, conversou com a Camila, e hoje esse grupo tem mais aproximadamente 6 anos, né? Com uma produtividade assim, cuidadosamente cuidada, né? Que é a nossa grande missão nesse grupo, aprender, se cuidar e poder dar holding a quem precisa ser cuidado. Mestra de Reiki Padma Gautami, artesã, terapeuta integrativa, aconselhadora familiar, apômetra e fundadora do grupo. Maria Celina Zaboto, mestra de Reiki, nome Deva Chandra, terapeuta integrativa, terapeuta floral, apômetra, arte terapeuta em formação. Facebook, Oficina de Vivências. Instagram, @Oficina de Vivências. Berta Barbosa, mestra de Reiki, Maniprei, taróloga, terapeuta integrativa, auriculoterapeuta e apômetra. Instagram, @BetBBSA. Suzana Uenoyama, reikiana nível 3, auriculoterapeuta, fitoterapeuta, artesã. Facebook, @Suzana Uenoyama, terapia integrativa. Instagram, @Suzana Terapia INTEG. Elizabeth Braga Sanches, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta integrativa, apômetra, terapeuta floral. Facebook, Elizabeth Sanches, psicóloga, tem um tracinho, né? Sanches traço, psicóloga e terapeuta integrativa. Instagram, @Sanches_Bet, TH no final. Giovana Martinez, reikiana nível 2, terapeuta integrativa, terapeuta floral, hipnoterapeuta confeiteira. Instagram, @gmartinez.terapia. Então, essa equipe, com carinha de Mona Lisa ou não, nós somos o Reiki em Ação. E uma das nossas ações é estar hoje falando com você. Agradeço imensamente essa oportunidade. Então, nós vamos falar das relações familiares e o Reiki. Essa não tem autor, ela foi criada para uma exposição, ela tem um pouco dos traços indígenas, e ela mostra uma sociedade, e no final você vai vendo que são os números, não é? Que houve um certo crescimento e houve uma diminuição da densidade dos corpos, o que a gente fala de uma sociedade líquida, né? E a família, ela é um componente que está sendo muito estudado justamente para que a gente possa entender o que é fluidez e o que é ser diluído em excesso, né? Fluir é bastante significativo, estar diluído de alta complexidade para o corpo e para a mente. Eu vou pedir um momento de silêncio, hoje é 2 de novembro de 2021, quem estiver ouvindo em outro tempo, por isso que eu coloquei a data. Hoje, né, nós olhamos, né, para as nossas gerações que nos trouxeram os nossos DNA, né? Então, eu peço um momento de silêncio, porque a gente tem esse grande momento no nosso país, para que a gente possa agradecer a todos aqueles que se foram e também orar para aqueles que são desconhecidos e que ninguém mais ora. Então, eu vou pedir um momentinho de silêncio. Eu agradeço. Eu vou falar um pouquinho dessa obra que vai estar a seguir. Pode passar, por favor, gente? Ela chama Guernica, Pablo Picasso.
ela mostra muito as dores. Ela foi em 1933, no momento que a Espanha foi bombardeada e Picasso viu a cena e ficou muito chocado, foi para a França, e na França ele fez essa obra de arte para uma exposição. É bastante interessante, porque nós estamos em São Bernardo do Campo, e aqui nós temos muitos espanhóis, muitos italianos, bastante portugueses, né, também. São pessoas da Europa que são os nossos antepassados, né? E Picasso é muito a morte, né? A morte em momentos difíceis, em momentos de guerra, elas impregnam muito o ser humano. Mas Picasso fez questão de mostrar, se vocês olharem perto do em cima, parece um olho, tem uma lamparina, a lamparina da esperança, né? E é bastante significativo nos nossos lutos a gente acolher mesmo a dor, né? Lembrar que algumas pessoas permanecem em nós, né? E elas parecem como se estivessem vivas, pelo grau de afetividade que a gente foi acolhida ou acolheu essa pessoa, né? E algumas que não deixam rastros, a gente também pode olhar e lembrar que, às vezes, algumas famílias, elas chegam um momento que elas não dão continuidade. E que a gente também pode orar por elas, né? Então, a guerra vem lembrar que a gente pede paz. A guerra vem lembrar que o ser humano pode amar e sabe amar. A guerra vem lembrar que a gente cuidar do outro, estar cuidando de si também. E que o diálogo é a melhor arma que nós temos, que é a capacidade da gente estar verbalizando o que a gente sente e o que a gente pensa, e respeitar o que o outro sente, pensa e fala, né? Os sentidos são muito importantes para a gente estar nos conhecendo. E isso é bastante significativo no dia de hoje, quando a gente vai falar de família. Então, Rintes, ela é uma psicóloga, ela veio falar já aqui em 2007. Quando eu falo de família, essa cena, ela é do Giovanni, ela é muito peculiar, né? Normalmente, quando a gente fala da família, a gente imagina mais ou menos esse grupo familiar. Isso está se expandindo no século XXI. Mas, a princípio, você fala família, você lembra pai, mãe e filhos. E ela é realmente o núcleo, né? Uma família que a gente fala nuclear, que é pais e filhos, né? Aqui há uma dúvida se é avô, se a mais velha já é mãe, ou se ela é a filha mais velha, né? Então, alguns questionamentos para a gente também estar pensando sobre a cena. Mas você fala família, parece que a gente olha realmente para os pais, para os filhos, né? Ou para os pais da gente, ou para os filhos que a gente tem, ou quem é filha olha para o pai, olha para o irmão, o que está mais próximo da gente. Mas ela fala que, em decorrência desse processo evolutivo, a família hoje é resultado da combinação de diferentes papéis e padrões relacionais, baseados na valorização da solidariedade e da fraternidade, na ajuda mútua e nos laços de afeto e de amor. Até porque ela fez pesquisas também com crianças que sofriam em hospitais e que muitas vezes não tinham o par parental para ir visitá-las, né? E aí foi se reconstruindo nessas crianças também a capacidade dessas crianças poderem escolher ou ter um holding que é tão significativo, que é esse coração quente que carrega essa informação dessa conjunção pai e mãe. E na família, a gente vive em relações constantemente. Você está vendo que esse é um outro modelo. É Lazar Segal que desenhou, né? Que parece uma família já bem atual, né? Um filho só, o marido, a mulher, cada um nas suas posições, né? E é uma pintura feita nos anos 60. Então, o que eu falo, o que eu quis trazer para você sobre relações? Relação deve ser tomada em uma plena extensão. Trata-se, de fato, de uma inter-relação, né?
Então, quando eu me relaciono, eu estou entre eu e o outro, e esse entre é que vai ser observado. Então, eu falo, você também fala, e essa discussão dessas falas acha um ponto comum que nos dá essa condição de nos estar interrelacionando. Isto é, não apenas de forma como o sujeito constitui seus objetos, o que acontece? A criança, a bebê, ela vai ter um modelo, né? Ela não reconhece a mãe, depois ela passa a saber que a mãe é a mãe e ela é ela, mas nesse momento ela já introjetou muitas coisas internas. Então, desde o útero, ela já introjeta algumas coisas, coloca na sua pele algumas coisas sensitivas, né? A audição já vai preparando. A partir do movimento, do nascimento, ela tem essa, que não ainda é uma inter-relação, né? Uma relação única, porque ela não sabe que ela é ela, então ela já vai introjetando esses objetos, e também esses objetos que ela introjeta, na relação com o outro, eles vão se modulando conforme a dinâmica que esses objetos têm internamente, que é o que a gente fala que é a psique, né? E que é o corpo também que está ali, porque traz já nessa história intraútero, o corpo já faz parte do processo. Então, a família tem passado por diversas... Essa é Rodinesco, uma grande historiadora francesa. Viveu com Lacan, um psicanalista, né, francês, teve Lacan por perto, e ela tem um olhar do mundo bastante interessante. Então, ela fala que a família tem passado por diversas transformações desde a Idade Média. A Idade Média é de 476 anos a 1453 anos. Olha que período gigante a Idade Média. E o que eu queria trazer para vocês é que a Idade Média, as pessoas viviam 30 anos. Entenderam a complexidade da família de hoje? Hoje nós vivemos 90. Eu tenho um cliente que tem 103 anos. Olha a diferença da complexidade da família para os dias atuais e a Idade Média. Então, na Idade Média, os relacionamentos eram galgados, o pai escolhe, e isso, além da Idade Média, né, até um pouco da moderna, quem vai casar com a filha, por causa que não vai dividir terras, né? Então, o divisor de terras é uma complexidade social bastante concreta. Então, a gente tem essas dinâmicas dentro da família, né? Mas a Idade Média é um período muito grande onde as pessoas viviam 30 anos. Então, essas transformações decorrem da reciprocidade entre fatos históricos e as suas repercussões. Então, assim, como era a história naquela época, na Idade Média, como as mulheres viviam e como nós vivemos hoje. Qual a subjetividade daqueles seres e a nossa subjetividade no momento que é tanto marcado pelos acontecimentos, como é provocador desses, né? Então, o movimento, ele marca o acontecimento, mas ele também provoca outras situações, né? Quantas situações nós temos hoje dentro da família que a gente vê na mídia, ou quantas possibilidades se tem dentro da família de se desenvolver seus potenciais ou não, dependendo desses acontecimentos que são provocados pelo sujeito, né? Pelo indivíduo, pela pessoa. Hoje é possível ver diferentes configurações familiares, incluindo, além da família nuclear é pais e filhos, tios, avós, padrinhos e mesmo amigos, ok? A Tarsila do Amaral, você vê que é uma foto, é uma pintora brasileira, que tem bebê, que tem pessoas mais velhas, parece que tem tios. Tem algumas pessoas que eu acho que também são sobrinhos, não são filhos, né? E que são acalorados, são acolhidos, não é? Então, essa é uma grande família que a gente vê, principalmente Tarsila retrata, que é do campo, não é? Então, tem bebê, tem pessoas dentro de uma casa, tem pessoas do lado da fora da casa. Como é dinâmico, né? Como é dinâmica essa dimensão da família. Então, esses grupos, eles caracterizam-se por relações de influência recíproca. Então, a gente vai trocando, a gente vai aprendendo, vai partilhando de forma direta, intensa e duradoura, porque é um treinamento, né? Se você mora com as pessoas, a influência é recíproca, porque eu vou influenciar a atitude do outro, se eu estiver irritando ele,
né? Os irmãos, né, quando irritam a gente vai pensar que a gente vai fazer, porque os resultados também serão presentes, né? E é de forma intensa, porque se eu resolvo pegar a vulnerabilidade de alguém, né, por mais criança, meu irmão me enche as pacotes o tempo todo, eu vou montar uma estratégia. É do ser humano essas estratégias. E tem tempo, né? E você está pensando, ou de você aprender a abraçar, ou você de aprender a fazer o bolo para o outro. Então, elas são interiorizadas pelos membros que estão ali, interiorizadas cada um com a sua estrutura interna, seus objetos internos, né? Então, uma construção, a família contribui para a construção das pessoas, né? Dos sujeitos que estão ali, né? O grupo que está ali, né? E que tem muito mais objetos a serem mobilizados em si. Os diferentes arranjos familiares surgiram de modo como se dispõem e se relacionam os membros do grupo, tanto entre si quanto com a sociedade. É aquilo que eu acabei de falar, né? Então, como eu me relaciono com meu primo, se ele está mais distante, como eu me relaciono com meu primo, se ele mora dentro da minha casa, como eu me relaciono com meu avô, se ele está comigo, como eu me relaciono com meu avô, se ele está distante. Quais as imagens, objetos internos eu vou colocar do meu avô se eu o vejo tão pouco? E como ele, por pouco tempo convivendo comigo, isso é um fato verídico, ele deixou marcas gigantescas de amor. Então, não é a questão do quanto de tempo, mas a qualidade do tempo ou da intensidade das ações executadas, né? Vivenciadas, promovidas, e que são apresentadas por todos os nossos sentidos, né? Nós abraçamos, nós empurramos, nós sorrimos, nós choramos, né? Nós tampamos os ouvidos quando somos crianças, né? Tem criança, eu não gostava disso, que a pessoa punha o dedo no ouvido e ficava lá tampando o ouvido, né? O quanto eu interpreto tudo isso para me constituir o ser humano que a gente vai se construindo até o último dia da vida. Essa é uma família, vocês conhecem, né? Um ator brasileiro que constituiu sua família, escolheu constituir sua família, né? Escolheu e participa da construção das pessoas que ele quis que estivessem na família dele, e de um bebê novo que chegou também, né? De tantas formas. Essa é uma família que todo mundo conhece e que tem as suas grandes alegrias e que passa por posicionamentos necessários pela sociedade em que nós vivemos, pela sociedade que nós estamos inseridas. Por isso que os nossos objetos internos, né, o nosso ser, também acaba olhando e podendo ver tantas outras situações para a gente poder ter subsídios de aprendizado para sermos melhores. A inter-relação. A inter-relação, que é esse meio, esse trânsito, né, da minha fala, do meu abraço, como ela surge? Ela cabe a cada indivíduo fazer o longo caminho que parte do estado de ser misturado, merged, com a mãe. Então, o bebê que nasce, ele é um indivíduo, só que ele nasce misturado, até o estado de ser um indivíduo separado. Todos nós vivemos essa situação. E aí é separado, relacionado à mãe e a mãe ao pai. Então, a criança tem a figura da mãe e tem a figura conjugada mãe e pai. Daí a jornada segue pelo território conhecido como família, tendo pai e mãe, que hoje a gente fala que é o roading, que é esse calor, que é esse abraço, que é essa disponibilidade de estar presente com, né, as principais características estruturadas daquela família. E aí a família tem seu próprio crescimento. Cada família vai se desenvolver em um ritmo com aquelas possibilidades deste roading
que ela conseguiu captar. Às vezes, para a criança, um holding médio é satisfatório. Às vezes, para a criança, o melhor holding que a gente possa ter no mundo não é satisfatório. Tem a ver com a constituição dela de intraútero, como ela sentiu o movimento da água intraútero, como ela carrega todas as estruturas de DNA das famílias, né, dos seus antepassados que chegaram até ela, quer dizer, uma complexidade humana gigantesca. Por isso, a inter-relação é um treinamento necessário nas famílias, né? O diálogo, o ouvir, o estar próximo, o estar afastado quando necessário é extremamente significativo para a espécie humana. Esse é o beijo, o nome do autor Vinci está aí ao lado, é um mosaico, não é maravilhoso? Eu dupliquei, por causa que ela é mais na vertical, é uma mulher, a dinâmica do afeto, da sexualidade, da sensualidade, é uma obra-prima da arte, essa peça, né? E aí são os dois, né? O homem e a mulher nesse momento, mas é esse hold onde carrega tanta informação que favorece a estrutura da família, não é? Sabendo que há muita diversidade hoje, né? E o núcleo familiar ele está constituído de milhões de possibilidades, mas essa sexualidade, essa possibilidade humana de estar junto e aquecidos que promove as dinâmicas da nossa espécie. A relação parental, a relação de parentesco, há necessidade, né? Então, os filhos são parentes, né? E aí o parentesco vai se ampliando. É preciso reconhecer a influência da realidade psíquica de cada um dos pais. Então, suponhamos que os pais deveriam ser adultos, né? Que aqueles objetos internos fossem um pouco mais conhecidos a eles e eles entendessem das suas vulnerabilidades ou das suas maiores fragilidades. As transformações sociais ocorridas nas formas da parentalidade, bem como a importância das interações e trocas entre pais e filhos, para definir o processo de transição à parentalidade e favorecer o funcionamento das famílias na atualidade. Então, o que a gente está falando é que a relação pai e filho, o núcleo familiar, é importante que haja os papéis, e além dos papéis a serem definidos, que haja o diálogo pelo momento que nós vivemos hoje, pela diferença e a velocidade que o mundo está se apresentando, que difere muito de 1960, que normalmente as famílias iam morar naquela casa, tinham no Brasil, né? As montadoras estavam chegando, então os pais tinham emprego, então os pais saíam para trabalhar, algumas mães já eram professoras, trabalhavam meio período, às vezes tinha um avô que ajudava, né? As crianças sabiam que iam voltar para aquelas casas, aqueles pais sabiam que aquele emprego dele, aquela profissão dele, ele iria até se aposentar. Hoje nós não sabemos nada disso, né? Nós mudamos de casas 5, 10 vezes, a quem paga aluguel muda anualmente. Então, a criança perde essa referência de ir para casa, né? O adolescente perde a referência de ter seus amigos, mudam de escolas. Quer dizer, um movimento muito diferente. E onde há necessidade de realmente ter o diálogo e a conversa constante nesse núcleo, né? Para que a gente vá entendendo essa relação de parentesco, né? Como ela é criada, o papel de um filho, o papel de uma mãe moderna que trabalha, né? Desse pai que não é tanto provedor, mas tem uma outra competência, está desenvolvendo outras competências, tem um diálogo, pode vir a ter um diálogo, né? Então é bastante significativa a relação parental na manutenção
da nossa individualidade, né? Nós precisamos do grupo para percebermos, como eu li no slide anterior, a nossa individuação, né? A nossa individualidade. O sentimento de pertença, né, de pertencimento, que molda nossos comportamentos, nossos juízos, é ele mesmo moldado por nossa ecologia humana. A ecologia humana, a gente fala de ecologia, né, mas a ecologia é nosso mundo, o nosso modo de viver nesse planeta, né? Então, as inter-relações, como a gente vive, como a gente olha para a sociedade, como a gente olha para a família, como eu olho para o meu pai, essa minha ecologia, esse meu jeito, essa essência única minha, que vai fazendo que esses comportamentos e os juízos vão sendo moldados, né? Então, a ecologia humana é aquela essência única sua. Somos todos seres humanos, mas temos uma essência que vai contribuir para a gente nos moldar e a gente estar presente em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, nas Américas, na Europa, na China, na Índia, na Ásia, na África, na Oceania, né? A gente vai se localizando e vai ampliando mas a gente precisa ter esse sentimento de pertença para poder se ampliar e não se perder. Familiaridade e filiação. A familiaridade se alimenta do biológico, da memória e da sensorialidade cotidiana, ao passo que a filiação se alimenta de cultura, a apresentação psíquica. A convenção social da família cria a estrutura psíquica e sensorial na qual vai se construir a familiaridade e a filiação, né? Então, a gente tem uma convenção social, tem um olhar da família, cria a estrutura psíquica e sensorial, tem a ecologia humana, não é? Então, a gente vai poder ter a familiaridade e ter uma filiação, né? O que é familiar, né? E o que é próprio da filiação, que está na nossa representação psíquica. Eu me sinto filha, não me sinto filha? Essa é uma pergunta. Aqui nós temos Renoir, a menina, uma pintura, né, de um grande artista. E aí vocês vão ver que eu vou passar uma média de 2 slides para estar pontuando a criança, o adulto. E vocês perceberam que eu pontuei o adulto no beijo e na sexualidade antes, né? Então, os pais antes do filho. Então, não vou falar quem veio antes, a galinha, o ovo ou a galinha, mas eu vou estar falando que há necessidade de termos 2 pessoas dispostas a envolver nos seus braços e aquecer um novo ser. Então, os pais, agora eu apresento a criança, né? Então, os pais que constituem a capacidade de dar para essa criança a condição de ter uma filiação e uma familiaridade. A família protege a criança do mundo, mas gradualmente o mundo se introduz. As tias e tios, os vizinhos, os primeiros grupinhos de crianças chegando à escola. Essa introdução gradual do ambiente externo é a melhor maneira pela qual uma criança pode entrar em bons termos com um mundo mais vasto e segue de modo exato o padrão pelo qual a mãe apresenta à criança a realidade externa. O Winnicott falava isso em 61, é um psicanalista especializado, apaixonado pelas crianças. É uma pessoa que tem a experiência da adoção, ele vivenciou isso, ele escreveu sobre isso, né? Então, a mãe, como a criança, não sabe nem quem é ela, nem quem é a mãe, por um período, e essa mãe, o que a criança sentiu em sua pele intraútero, né? Nos seus ouvidos, esse coração, ela tem um padrão inscrito em si que ela procura, né? Que ela procura.
E a criança vai aprendendo a ter a realidade externa, então esse padrão interno que ela procura, ela pode ir buscando nas realidades do mundo, quando o mundo vai sendo apresentado para essa criança de forma sem pressa, sem grandes exigências, não é? Com tolerância. Essa criança ela tem condição de ir olhando para o mundo interno dela, o que ela sente, para o mundo externo. É um exercício que a gente faz também constantemente, né? Mas é um movimento que vai estruturando, desde que a família proteja a criança do mundo, né? Então, nossas crianças abandonadas, imaginem o quanto elas sofrem, as crianças que são deslocadas muito de um lugar para o outro, quanto sofrem, né? O quanto a nossa sociedade tem que olhar para as nossas crianças, já que a nossa sociedade está num momento de altíssima vulnerabilidade, né? Com tantas inseguranças. Então, a criança dentro do lar, ela deve se sentir segura. É importantíssimo. Século XIX, século XXI. Uma criança no século XIX via o pai trabalhar, examinava as suas roupas de trabalho e as suas ferramentas, aquilo que eu comentei. No século XXI, quando um jovem sabe a profissão do pai, não sabe descrevê-la. Assim fica uma lacuna da filiação. Quer dizer, não basta eu ter um pai, tem que ter um pai participativo, um pai que vai me dando informações. Ah, faz o quê? Não, meu filho, eu sou engenheiro, mas engenheiro, e o filho não está preocupado se o pai é engenheiro, se não é, ele sabe que é um pai. Então, cabe ao pai levar o diálogo, cabe ao pai ir mostrando o mundo, cabe à mãe ir mostrando também, porque o jovem, ele tem essa ligação amorosa com a mãe, né, a jovem, muito consistente, né, é uma força afetiva muito grande. A mãe apresenta o pai para o filho. Então, essa mãe mostra os caminhos que ela vê naquele pai. Então, é uma dinâmica bastante significativa, né, para o momento atual. Né? E há uma força afetiva muito grande na mãe. Então, essa força afetiva é a força que promove a mãe mostrar muitos olhares, né? Mostrar que existem muitas outras coisas além do que essa criança começou a constituir no seu interno. Aqui eu vou falar do idoso. Van Gogh fez esse quadro onde mostrando as estrelas que ele via no passado. Algumas pessoas falam que ele fala também sobre a fé, né? E esse movimento que Van Gogh fez é um movimento que o universo está fazendo agora. Isso é uma das coisas mais assim. Eu sempre fui apaixonada por esse céu de Van Gogh. E esse movimento é como o universo está se mexendo hoje. Para a gente ver a sensibilidade do humano. O humano que vê tanto e sofre tanto. Imagine esse autor, o que ele via e por isso o quanto ele sofreu. Porque ele não deveria entender como as pessoas pensavam naquela época. Então, esse quadro é o quadro que eu trago para que a gente possa olhar o céu, né? E o céu se renova na gente a vida inteira, até o nosso último suspiro. E aí a gente falou do pai, da criança, e a gente vai falar do idoso, né? Vou apresentar para vocês muito suavemente o idoso. Eu vou apresentar essa pesquisa que eu olhei, Lazar Segal está aí os avós e o neto, né? Porque é uma vulnerabilidade da nossa condição social brasileira. A maioria dos nossos idosos não se prepararam para viver até 90 anos. E as nossas aposentadorias, em geral, elas vão diminuindo. Eu atendo uma senhora de 80 anos que ela falou que a aposentadoria dela já é metade do que quando ela se aposentou. Ela se aposentou com 3 salários, hoje é 1,5 salário. Então, daqui 10 anos, ela tem 80, daqui 10 anos, quanto vai ser, né? E nós não aprendemos a lidar com essa parte financeira. E esse é um estudo da França. E olha que interessante o movimento
quando ele é pensado de forma social. A aposentadoria é assegurada às pessoas na França, o que faz com que, depois de 25 anos de trabalho, os aposentados sejam autônomos. Então, quer dizer, que é mais ou menos como as professoras se aposentavam, né? 25 anos de trabalho, e as pessoas pensavam em parar depois dos 25 anos. Não, é o momento que eles já têm uma garantia de base e eles vão ser autônomos. E nessa mudança para eles serem autônomos, eles vão adquirindo a independência financeira. Eles vivem com o que eles ganhavam e eles passam a trabalhar para o futuro, né? E aí o que aconteceu na França? Aí, como eles têm independência financeira, eles não dependem mais dos filhos na velhice. Os pais, com a aposentadoria garantida, não esperam nada dos filhos, o que faz com que os laços entre as gerações se tornam paradoxalmente fortes, sem tornar-se laços de dependência econômica. Então, essa fala do Segalen, ele mostra o que também a maternagem daquela mãe que detém tanto amor também deve pensar, né? Na independência, né? Trata de laços de dependência. Não, quer dizer, paradoxalmente, essa geração não tem o laço de dependência econômica. Paradoxalmente, a mãe não cria laços de dependências afetivas, ela cria afeto. Ela deixa o pássaro voar quando estiver pronto para voar, né? E olha como o afeto entra na relação. Então, quando eu apresento o idoso, eu apresento como o laço afetivo entra, porque não precisa de ser cuidado. Ele pode se cuidar, mas ele precisa das trocas. Ele quer o neto próximo, né? E o neto vem próximo, porque o neto não vem obrigado a cuidar dele, o neto vem para poder trocar com ele. Então, são olhares amorosos, olhares de crescimento, olhares de acreditar na vida, né? Olhares de partilha, inclusive das dores, né? Se esse neto é amoroso, eu posso falar que eu estou com dor. Essa dor minha pode ser acolhida, né? E aí, se os laços são fortes, realmente eu posso falar o que eu sinto. E o outro tem condições de olhar o que ouvir e olhar o que eu sinto. Pode estar me vendo envelhecer, mas pode olhar o belo de eu envelhecer. Se em outras sociedades, de modo geral, os velhos eram ou são dependentes de seus filhos, na França esse não é o caso. Essa autonomia ou independência dos velhos permite o desenvolvimento de laços familiares baseados no afeto, ao contrário do que supunham cientistas sociais no passado sobre as relações familiares da França moderna. Todo mundo achava que não haveriam esses afetos, né? A nossa sociedade está ficando o número de filhos menores, as trocas são menores dentro de casa, o treinamento é menor. Eu vejo na minha própria família, né? Eu tenho irmãos que só têm um filho, mas que devido a meu irmão mais velho, termos 3, cada um tem 3 filhos, eles já sabiam quanto era importante para os filhos terem amigos. Então, os filhos têm muitos amigos. Então, a relação daquilo que seria uma criança solitária dentro de casa favoreceu, né? A minha vivência, a vivência deles comigo. Nós somos 5 irmãos, favoreceu de saber que a importância, já que não temos irmãos, que é a necessidade de ter amigos. E ter amigos na velhice, quem está no processo, né, de ficando mais idoso, mais velho, de continuar caminhando e vivendo, sabe que os amigos são importantíssimos, né? Os grandes escritores, quando chegam aos 90 anos, 80 anos, eles sempre falam dos amigos, cantores falam dos amigos, o papel dos amigos na relação familiar e dessa construção das novas famílias também. Como o reiki contribui para as relações familiares? Os estudos mais recentes apresentam o reiki, que é uma terapêutica no cuidado da saúde, atua de forma precisa nos casos de ansiedade ou de estresse, melhorando a vitalidade, proporcionando maior equilíbrio, calma e aumentando a imunidade, além de muitos outros benefícios à saúde e à qualidade de vida. A Sandra nos apresenta isso. Então, quer dizer, como que o reiki contribui? A partir do momento que ela dá maior vitalidade, ela promove equilíbrio,
O equilíbrio promove diálogos. Eu mais serena, mais calma, transmito mais calma. Posso ouvir mais barulho. Posso entender que naquele momento o barulho, a música é significativa para o outro. Quer dizer, vai treinando, vai mostrando toda essa dinâmica que a gente pode conhecer a nós mesmos e saber as ações que vamos estar treinando para estarmos aprimorando, né? Então, ele realmente é benéfico para a qualidade de vida e qual a qualidade de vida que cada um vai estar buscando, né? E melhora a saúde porque melhora a condição psíquica, e a condição psíquica modula alguns hormônios que melhoram a condição corporal. E melhora a condição corporal, que modula alguns movimentos que melhoram a condição psíquica. Então, a Sandra nos mostra isso. Eu vou lembrar que, assim, o Reiki é uma terapêutica complementar e vocês que estão nos ouvindo, não deixe de fazer seu tratamento médico, seu tratamento fisioterápico, seu tratamento psicológico, não deixe de fazer seus exames, não é? E busquem conhecer o Reiki, essa terapêutica tão sutil, né? Mas não busquem quando vocês estão doentes, busquem na saúde. Podem levar suas crianças para receber Reiki, pode levar seu vovozinho, seu animal, né? É uma terapêutica que está sendo estudada, ela é muito sutil, e ela é harmoniosa nesse sentido, né? A convivência com o terapeuta, a convivência com o diálogo, com a escuta do outro, são treinamentos que você leva para dentro da sua casa. O aprendizado com o outro a gente sempre leva para a nossa casa. Não sabemos ainda distinguir se a energia que o Reiki trabalha é magnética, elétrica ou eletromagnética. Tem estudos no Canadá mostrando alguns sobre os fótons, que não é nada disso, é uma outra partícula. Tem falando do campo magnético, porque a Terra tem o campo magnético, né? E aí a gente tem uma condição de polaridade positivo e negativo. E tem a condição elétrica, que ela produz massa, a velocidade da luz, portanto, produz energia, e que essa energia é dissipada pelo corpo todo, e existem canais de dissipação dessa energia, está sendo estudado abaixo da nossa pele, no tecido facial, através de uma distribuição de biotensibilidade, quer dizer, está se estudando muito o nosso corpo humano, nós estamos num momento de grandes descobertas para que o ser humano viva bem. Mas para que ele viva bem, ele tem que fazer o processo lá que eu falei no começo. Ele vai aprendendo a olhar os seus objetos internos, olhar o mundo de relação e ir se conhecendo. Quando eu quero gritar, se eu devo gritar ou se eu devo calar. Quando eu quero falar, se é para eu falar, em que tom de voz que eu vou falar. E quando eu falar, eu vou permitir que o outro fale ou não. Toda a dinâmica que você vê na sociedade, em todos os cantinhos, em todos os cafezinhos que você vai, em toda a sala de aula que você entra, na rua quando você está andando. Todos os movimentos humanos necessários para que a gente vá se educando, buscando respostas, aprendendo a aprender. Os sujeitos hipertensos atenuam o quadro. As pesquisas mostram isso já. Então, a gente ainda não sabe distinguir, a gente busca viver bem, a gente sabe que as condições psicológicas, a ansiedade melhora, tem trabalhos de científicos e tem trabalhos espanhóis, portugueses, que dizem que os sujeitos hipertensos atenuaram o quadro da hipertensão. Você vai tomar seu remédio, você vai continuar fazendo o reiki, e se isso organizar, o sistema nosso é um sistema que pode se organizar. E no momento que ele se organiza, os vasos vão responder sem tanta tensão e vão modular toda essa dinâmica do vaso sanguíneo. E aí, isso é hipertensão pode mudar de parâmetro, tá? Mas você não precisa tirar o remédio, porque essa modulação vai sendo feita e uma hora
o médico vai medir e falar, ó, podemos diminuir e às vezes podemos retirar. Mas com as autorizações e com as pessoas, cada uma dentro do seu trabalho, a gente respeitando a todos os profissionais e de preferência que todos trabalhem juntos e que todos possam olhar para uma dinâmica maior da ciência, lembrando que a ciência começa de forma empírica. É assim que a ciência sempre começa. A gente pensa uma ideia, a gente vê alguma coisa acontecendo na natureza e a gente vai procurar. Até provar que ela é 100% eficaz para o ser humano, a gente não tem 100%. Sempre a gente tem os remédios com as bulas todas lá, mostrando os fatores positivos e negativos, como em todos os fitoterápicos, em todas as condições. As substâncias que promovem algum benefício, a imposição das mãos, as energias, a acupuntura, as massagens, mobilizações teciduais, o movimento, a respiração, a meditação, o relaxamento, tudo isso está sendo estudado para que a gente possa ter recursos para todas as condições sociais e para o bem-estar mesmo, sem precisar ter custos tão altos na saúde e poder fazer prevenção desde o bebê nascendo até o processo de envelhecimento. Como o Reiki contribui para as relações familiares? Essas são frases que eu estruturei depois desse momento. Então, favorece as dinâmicas psíquicas e físicas pelo controle da ansiedade e estresse. Isso está comprovado, tá? Conhecer os preceitos do Reiki permite uma reflexão das nossas atitudes diárias. Só por hoje confio. Eu confio mesmo? Quando eu aprendi a confiar em alguém? Eu aprendi a confiar de criança? Dentro da minha família me ensinaram a confiar ou a desconfiar? E aí eu sei o quanto tenho que trabalhar ou não. Olhar a vida sobre outra perspectiva e interagir com o reikiano é um momento do cuidar-se de si. Quer dizer, quando eu tenho um outro profissional que está ao meu lado, com uma outra atitude, um outro comportamento, um outro acolhimento, será que eu sou capaz? Em algum momento eu vou conseguir? E esse terapeuta reikiano também está se educando constantemente e também está aprendendo com quem vai buscá-lo. Porque nós somos seres de inter-relações. Como o Reiki contribui para as relações familiares? Só por hoje sou calma, só por hoje agradeço, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje confio, só por hoje sou bondosa. O Reiki contribui numa dinâmica constante de olhar para si, olhar para o outro. Aonde para mim é mais fácil, onde é mais difícil. E aí eu vou olhando, eu vou aprendendo, eu vou questionando, eu vou perguntando e eu vou pondo em prática. Eu vou treinando ou eu vou descansando no momento que preciso descansar. E assim, esse movimento, né? Então, o Sui, em um determinado movimento da vida, precisou se aquietar e depois de ter estudado, como eu falo em algumas palestras, lido escritos de imperador, lido material ocidental, oriental, ele foi mostrando, ele vivenciou e foi obtendo resultados dessa dinâmica de movimento que vai dando à pessoa uma condição dela estar no aqui e agora, onde ela economiza energia, onde ela modula a voz dela coerentemente, onde o corpo está mais relaxado, onde ela não precisa ser um sargento, onde ela machuca suas articulações, onde ela exige muito da sua psique. Então, o Reiki contribui para as relações familiares. Todas as vezes que ele atuando em mim ou atuando em alguém da minha família, ele vai mostrando sutilmente que nós somos seres humanos num caminho de aprendizado e de respeito ao próximo, não é? Já que é tão próximo de mim. Ele produz a calma para a grávida. A grávida vai ser flexível, né? Porque os hormônios vão deixar ela mais flexível, as articulações. A grávida precisa ser acolhida se ela tiver medo. A grávida, ela é a grande referência da humanidade. Nós temos que cuidar das mulheres grávidas, gente.
A grávida vai parir um novo ser. Um novo ser que, dentro desta grávida, já percebeu as tensões, o movimento da água agitado, um coração que dispara constantemente de medo. Ele vai vir com essa história, além da história dos antepassados dela. Então, a grávida deve ser cuidada. E o reiki, ele vai proporcionando essa tranquilidade, porque ela vai se acalmar, vai se aquietar. Ela tem que ser respeitada no trabalho, respeitada dentro de casa, respeitada na rua. Ela é a primeira a sentar num ônibus cheio. Ela é a primeira a ser passada na frente numa fila sem precisar pedir. A gente tem que voltar a ser humano. Ela proporciona relaxamento, provado cientificamente. Isso, assim, trabalhos científicos mostrando que relaxa. E ela melhora a vitalidade da criança, do adulto e do idoso, né? Então, essas duas falas, essas três falas estão sendo comprovadas constantemente nos trabalhos, alguns trabalhos já com estudos de caso, outros trabalhos com revisões bibliográficas, outros trabalhos a cego, né? Um grupo que recebe reiki, outro grupo que não. A enfermagem está trabalhando muito com isso, as universidades começaram a trabalhar, e quanto mais recursos nós tivermos, mais grávidas nós teremos com saúde. Somos todos luz, né? Os reikianos e todos que recebem reiki vão clareando, né, a sua mente para que possa se posicionar como ser humano, principalmente para os vulneráveis, né? Então, chega a nós um vulnerável que vai se fortalecendo, vai se percebendo, vai buscar caminhos, os necessários, para poder estar cuidando da sua saúde, para poder estar cuidando da sua psique, para cuidar da sua família, do seu entorno, do seu estado, do seu país, e para estar no mundo partilhando e aprendendo. Nós vamos continuar falando das relações familiares nas próximas terças-feiras, dia 9/11, às 20 horas. Quer nos ajudar? Aceitamos e agradecemos. O Pix está aí abaixo. Minha gratidão a todos vocês que ouviram e que gostaria muito que todos refletissem calmamente, serenamente, em todos os momentos, onde a gente possa ser luz, onde a gente possa olhar para a grávida, para a criança, para os casais adultos, para os idosos, para que a gente possa realmente poder abraçar sem ter medo, ensinar os nossos filhos a confiar e a respeitar a todos que cheguem a nós, a todos. Por isso que somos todos luz. Obrigada.